O termo racismo ambiental foi criado nos Estados Unidos nos anos 80 por líderes da luta pelos direitos civis como o reverendo Benjamin Chaves, para descrever a injustiça ambiental direcionada a comunidades marginalizadas, especialmente negras e indígenas. Trata-se de uma discriminação sistêmica que resulta na exposição desproporcional dessas populações a riscos de degradações ambientais, além da exclusão de benefícios ecológicos. Essa desigualdade, ela se manifesta de diversas formas, como, por exemplo, a localização de indústrias e aterros. A decisão sobre onde localizar indústrias químicas, refinarias e aterros sanitários frequentemente é tomada com base em interesses econômicos e políticos que desconsideram os direitos e o bem-estar das populações vulneráveis. Comunidades historicamente marginalizadas, como afrodescendentes, indígenas e populações de baixa renda, são desproporcionalmente impactadas. Um exemplo disso é um estudo de 2007 realizado pela Comissão de Justiça Ambiental dos Estados Unidos, que revelou que mais de 50% dos aterros de resíduos tóxicos estavam situados em comunidades majoritariamente negras ou latinas. No Brasil, a instalação de mineradoras e indústrias em regiões habitadas por comunidades quilombolas ou indígenas, como no caso do desastre de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, é um exemplo claro da exposição desproporcional das populações ao perigo. Estudos mostram que o acesso a áreas verdes e espaços públicos bem cuidados está diretamente relacionado com a saúde e o bem-estar mental das pessoas. No entanto, os bairros mais ricos, em sua maioria habitados por brancos, têm mais infraestrutura de lazer e parques, enquanto as periferias, habitadas por grupos étnicos marginalizados, sofrem com a ausência desses espaços. Falta de acesso a parques e áreas verdes contribui para níveis mais altos de estresse, depressão e doenças crônicas como obesidade e diabetes, além de limitar as opções de lazer para essas comunidades. As mudanças climáticas intensificam eventos naturais extremos, como enchentes e secas, e as comunidades marginalizadas, muitas vezes localizadas em áreas de risco, são as mais afetadas. Além disso, a falta de investimento em infraestrutura urbana agrava a situação. Muitas vezes, as políticas de planejamento urbano, habitação e uso do solo não consideram as necessidades de comunidades marginalizadas, perpetuando a segregação espacial e socioeconômica. O racismo institucional é evidente quando as áreas afetadas por desastres ou poluição ambiental recebem pouca ou nenhuma atenção governamental. As consequências do racismo ambiental são amplas e afetam as comunidades em várias dimensões. A exposição a poluentes químicos, ar contaminado e água de má qualidade gera altas taxas de doenças respiratórias, câncer, problemas renais e doenças infecciosas. A falta de acesso a saneamento básico, água potável e serviços essenciais como saúde e educação limita o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, mantendo-as em um ciclo de pobreza. A convivência com riscos ambientais e a sensação de invisibilidade social causam estresse, ansiedade e a sensação de impotência, levando a uma série de transtornos mentais. Bom, e por que isso acontece? O racismo ambiental ele é um subproduto do racismo estrutural e das desigualdades socioeconômicas. Ele reflete as hierarquias raciais e sociais enraizadas na sociedade, onde as necessidades das comunidades marginalizadas são sistematicamente ignoradas. Fatores que contribuem para isso incluem o racismo institucional, políticas urbanas de saúde e meio ambiente que, de forma direta ou indireta, marginalizam populações não brancas. Também tem os interesses econômicos, a exploração de recursos naturais em áreas habitadas por comunidades vulneráveis é impulsionada por interesses corporativos, com pouco ou nenhum retorno para os habitantes locais. A falta de organização política, a ausência de líderes dessas comunidades nos espaços de tomada de decisão, resulta na exclusão de suas demandas e necessidades. E o que podemos fazer? A luta contra o racismo ambiental exige esforços coletivos e políticas inclusivas. Algumas medidas importantes incluem a conscientização e educação, promover debates e ações educativas que evidenciam as conexões entre racismo e questões ambientais. Também tem a mobilização social. Movimentos como Black Lives Matter e grupos indígenas são exemplo de como a mobilização popular pode pressionar por mudanças em políticas ambientais. Também tem a advocacia por justiça ambiental, que é exigir que governos e instituições implementem políticas que garantam o acesso igualitário a recursos ambientais e protejam comunidades vulneráveis. Também tem o desenvolvimento sustentável e inclusivo, que é incorporar a sustentabilidade em políticas públicas que considerem as necessidades específicas das populações marginalizadas, garantindo o crescimento econômico que não seja predatório. A Baixada Fluminense, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, é um exemplo emblemático de racismo ambiental no Brasil. Formada por diversos municípios como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo e São João de Meriti, a Baixada abriga uma população majoritariamente composta por pessoas de baixa renda, com uma grande presença de afrodescendentes imigrantes vindo de outras regiões do país. Essa região enfrenta um histórico de negligência por parte do poder público, o que a torna especialmente vulnerável a desastres naturais, como enchentes e deslizamentos.
A negligência histórica do Estado em prover infraestrutura adequada, saneamento básico, sistema de escoamento e políticas de habitação reflete uma discriminação estrutural. Enquanto as áreas mais ricas e centrais do Rio de Janeiro são priorizadas para receber investimentos em urbanização e prevenção de desastre, a Baixada Fluminense é frequentemente esquecida. Essa desigualdade reflete uma divisão socioespacial histórica que marginaliza as populações negras e pobres, empurrando-as para as áreas mais periféricas e ambientalmente vulneráveis. As enchentes da Baixada Fluminense trazem uma série de consequências devastadoras para os moradores, já que ocorre perda de moradias de bens, doenças relacionadas à água, impactos na educação e no trabalho, desgaste psicológico e estresse. A implementação de políticas públicas eficazes que levem em consideração as necessidades específicas dessas comunidades é fundamental para romper o ciclo de exclusão e injustiça socioambiental que afeta a Baixada Fluminense. Temos também como um grande exemplo do racismo ambiental, que acontece aqui mesmo na Bahia, o caso da população Ilha de Maré, sendo uma das áreas com maior população negra. Grande parte dos indivíduos que ali moram vive de pesca e coleta de mariscos. Porém, suas atividades têm sido bastante afetadas, desde que uma refinaria de petróleo e um complexo industrial foram instalados lá. Inclusive, foi detectada através de pesquisas a grande quantidade de metais pesados presentes nas crianças da localidade. Entre tantas consequências, como a poluição, houve também a descoberta de maior incidência de casos de câncer em locais onde há maior consumo de pescado. A gente vai sumir. É o que a liderança da Ilha de Maré diz em relação a todos os acontecidos na sua população. Maricélia Lopes, liderança da comunidade quilombola de Bananeiras, na Ilha de Maré, em Salvador, Bahia. Aborda sobre as questões climáticas ocorridas na Ilha de Maré. Segundo ela, a água está avançando cada vez mais com a crise climática e chegando cada vez mais perto dos moradores e de suas casas. A mesma fala, o próprio IBGE fala que a Ilha de Maré é o bairro mais negro de Salvador. Então é a população de pretos quem está se importando com a vida da gente. A gente vai sumir. Ela acaba concluindo em mais uma de suas falas.